em 7 segundos. No ar. Mega Cana Tech Show 2021. Um oferecimento de Ubifol, Copert, Usina Coruripe, Smart Breeder, Solis, Ciamig, Cana Campo. Olá, muito boa noite, bom ter você aqui com a gente no Mega Cana TV, neste programa que promete. Hoje teremos Kellen Severo nos falando sobre economia e agronegócio, Caroline Perestrello com a visão do Banco Santander em relação ao setor sucroenergético no Brasil, Noite das Associações com Fernando dos Reis Filho, da Cana Oeste, e Silvio Borsari Filho, da Asforama. E ainda dicas do Agribusiness com Tejon e o futuro do melhoramento genético da cana com Edivar Madureira Brasil, da Ridesa. Tá realmente imperdível, não é isso, Vitória? Boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite a você que nos acompanha e está assim, Adriana. Além de tudo isso, ainda teremos o painel Mega Cana Tech com a Ihara, Dia de Campo com a FMC e mais um episódio da websérie O Açúcar Não é o Vilão. E todas as novidades que as nossas empresas parceiras têm para o setor. É muita informação, é muito conteúdo e você sabe, tudinho para você. Fique com a gente, o Mega Cana TV já está no ar. É uma satisfação ter você com a gente mais uma vez ligado no que acontece aqui no Mega Cana TV. Vale lembrar que a Cana Campo e a Ciamig estão angariando doações para ajudar no combate à Covid-19, que serão entregues às cidades de Campo Florido e Pirajuba. Agradecemos a todas as empresas participantes, em especial aos nossos patrocinadores Masters, Ubifol, Copert, Usina Coruripe e Smart Breeder. Cada vez mais a Ubifol se conecta com seus clientes dia a dia, criando uma proximidade de coparticipação e também busca, junto aos seus colaboradores, inovações e tecnologia aplicada ao campo, atendendo cada necessidade em tempo real. É nossa responsabilidade ofertar soluções através de nossos produtos que gerem confiança, transparência e lucratividade. Somos a Ubifol. No campo, a vida segue seu curso em constante transformação. Para plantar com responsabilidade e produtividade, precisamos observar e respeitar cada detalhe desse ciclo. Com pesquisa e tecnologia de ponta em defensivos biológicos, podemos dar mais vida às nossas lavouras, construindo hoje a agricultura que queremos para o nosso futuro. Copert Brasil 10 anos, tecnologia viva que transforma o campo. Instabilidade, imprevisibilidade, insegurança, preocupação. O cenário atual pode parecer assustador para quem está à frente das decisões. É preciso estar atento a mudanças, agir rápido e ser assertivo. Neste momento, tudo que você precisa é de um parceiro tecnológico eficiente, confiável e que o ajudará a superar as suas dificuldades. Uma plataforma que você pode confiar para compartilhar seus dados, obter previsões e tomar decisões que o levarão a atingir seus objetivos. Ainda bem que você tem a Smart Breeder. Traduzimos a revolução digital em sustentabilidade. Da análise de dados às recomendações assertivas. Levamos nosso trabalho a sério. Estamos unidos, estamos conectados, estamos com você.
começamos o programa de hoje com ele, José Luiz Tejon. Muito boa noite, Tejon. Bom demais ter você aqui com a gente mais uma vez, viu? Prazer meu, Adriana. Vamos lá na Mega Cana. Vamos lá, então. Olha só, hoje, Tejon, eu queria que você explicasse melhor para a gente essa notícia de que o etanol entra definitivamente como uma das principais fontes renováveis de energia do mundo. O que isso quer dizer? Qual é o impacto disso? Olha, genial, né? Porque caminhamos na frente, agora o mundo debate, agora de 31 de outubro até 12/11 em Glasgow, na Escócia, a COP26. E descarbonização do planeta é o tema central. E este assunto, pelo último estudo realizado aí pela Coalizão Brasil, Clima, Agricultura e Florestas, nós, se fizermos um bom plano de descarbonização, podemos incorporar 2,8 trilhões de reais no PIB e gerar mais 2 milhões de empregos. E dentro disso, há uma oportunidade de ouro para o país. Já utilizamos a motorização de veículos no Brasil com fontes alternativas. E o etanol é significativo e realista, Adriana. E na comparação com outras tecnologias, o etanol tem vantagem no assunto da emissão do CO2. Além da combinação dessa motorização, eletricidade, combustão, etanol, gasolina, precisaremos desenvolver também mensurações para gerarmos os impactos energéticos ambientais. E, Adriana, o Brasil é o terceiro maior consumidor de energia do mundo para transporte. Em primeiro lugar, Estados Unidos, segundo, China, portanto, somos muito importantes nesse quesito. E aqui as notícias positivas. Desde 2020, já substituímos 48% da gasolina automotiva pelo etanol, através da mistura de 27% do etanol anidro na gasolina. O etanol hidratado na frota Flex significa cerca de 85% de toda a frota de veículos do país e ainda representa 13% do biodiesel na mistura com o diesel fóssil. É importante mostrar que o Brasil, além do conhecimento do etanol, nascido na primeira grande crise do petróleo lá atrás, nos anos 70, com o advento do pró-álcool, temos aqui quase 42 mil postos de abastecimento em todo o país, numa dimensão continental. Dessa forma, quando falamos de eletrificação de automóveis, de veículos, surge uma gigantesca oportunidade adicional para o setor sucroenergético brasileiro, através dos motores híbridos, veículos equipados com células a combustível líquido. Dessa forma, o etanol sustentável e renovável permite o desenvolvimento de carros elétricos com baterias acionadas pelo combustível líquido, no caso, o etanol, energia renovável, cujas análises dentro desses padrões modernos de ACV, avaliação do ciclo de vida, na bioeconomia, ESG, meio ambiente, responsabilidade social e governança, nos permitirá medir e provar a melhor eficácia dentre todas as opções da nova era da descarbonização. Portanto, Adriana, ouvindo também um querido amigo, Plínio Nastari, presidente da Datagro, um brasileiro estrategista e inovador, ele nos fala do veículo desenvolvido e já apresentado no Brasil pela Nissan em junho de 2016. Se trata de um revolucionário veículo com célula a combustível de óxido sólido, acionada com etanol. Portanto, temos aqui uma condição extraordinária de descarbonização a partir do conhecimento que já desenvolvemos com o etanol, que é uma descoberta, um desenvolvimento brasileiro extraordinário. E essa energia, Adriana, ela não serve apenas para movimentar máquinas, motores, geradores de forma limpa. Nós também precisamos acabar com o mito de que o açúcar não é bom para a saúde. Esse mito também tem que ser extirpado deste nosso mundo, porque aqui, nesse pacote que eu recebi de um açúcar cristal enriquecido, muito bem preparado, aí tem ferro, magnésio, potássio, cálcio e fósforo. Então são duas coisas extraordinárias desse nosso mundo da mega cana. Etanol, lugar assegurado no futuro, e açúcar, da mesma forma, na vida humana, além de todos os demais derivados aí do mundo da cana-de-açúcar.
mega bioeconomia, isto é mega cana. Etanol no presente vai ao futuro e açúcar também. É isso aí, Adriana. É por isso, Tejon, que temos aqui no nosso programa a websérie O Açúcar Não é o Vilão, viu? Para corroborar isso aí que você acabou de nos trazer. E essa notícia, então, importantíssima para o nosso país e mais ainda para o setor sucroenergético. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você sempre traz para a gente, tá bom? Uma ótima noite para você e até a próxima. Obrigado e viva aí todo mundo. Viva a Mega Cana. Viva! Pessoal, e agora a gente vai para um breve comercial, mas você já sabe, a gente volta já já. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas das diversas culturas, conte com as soluções inovadoras da Ihara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Ihara para toda hora. Pode confiar. Coloque um ponto final nas gramíneas. Chegou o Grover. Pega pesado com as gramíneas. O pré-emergente para a cana da Syngenta. O herbicida pré-emergente da Syngenta promove amplo espectro no controle das gramíneas e longo residual. Pode ser aplicado nas diferentes épocas do ano, além de ser altamente seletivo para a cana-de-açúcar. Grover pega pesado mesmo com as gramíneas. Grover é da Syngenta. O que faz a vida evoluir são as constantes mudanças e a nossa capacidade de olhar para os desafios e transformá-los em inovação. Somos uma indústria de inovação. Aliamos a ciência e a prática, com pesquisa, sustentabilidade, operações inteligentes e presença em campo. Criamos soluções exclusivas que agregam mais vigor do começo ao fim da safra e garantem ganhos reais de lucratividade. Somos a Euroforte e vamos fazer você chegar mais longe. É hora de fortalecer o agro com a tecnologia da líder global em desenvolvimento, produção e comercialização de micro-organismos, gerando maior força no controle de pragas e doenças através de produtos com alta performance. E claro, assistência técnica de ponta a ponta. Some suas forças ao controle biológico e venha ser mais forte com a Lallemand Plant Care. Somos fortes. Somos sempre fortes. Somos Lallemand. Leve, robusto,
projetado especificamente para sua necessidade. Alto rendimento, baixa manutenção, ótimo desempenho, fundamental para garantir segurança e integridade no transporte da cana-de-açúcar. Só quem tem um Sergomel sabe dos ganhos em uma operação logística. Sergomel, há 45 anos, excelência em equipamentos para o transporte de carga. Você conhece essa terra e sabe o valor das suas conquistas. Acompanha cada safra e vê a lavoura crescer de perto. A gente também conhece sua história com o campo. Por isso, a Yara está com você desde o início, trazendo tecnologias e soluções eficientes em nutrição. Assim, nossa paixão pela agricultura nos fortalece. E podemos trabalhar juntos para alimentar o mundo de forma sustentável. Estaremos juntos, superando todos os desafios. Yara e você. O conhecimento é o que nos faz crescer. Você já conhece o nosso quadro Noite dos Produtores. Hoje ele será um pouco diferente, porque na realidade o bate-papo será com os representantes das associações de produtores e fornecedores de cana-de-açúcar, que desenvolvem um importante papel no setor. Estão com a gente Fernando dos Reis Filho, presidente da Canoeste, e Silvio Borsari Filho, vice-presidente da Asforama. Muito boa noite, eu vou começar falando então com o Fernando. Muito obrigada pela sua participação, Fernando. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber de você, Fernando, como é que vocês estão prevendo essa próxima safra, mediante todos os problemas climáticos que a gente teve aí nesse ano de 2021, comentamos sobre isso nos programas anteriores aqui da Mega Cana, em relação ao início da moagem da safra 22-23 e também o plantio de 2022. Bom, isso é uma preocupação que a gente tem hoje aqui, que dificilmente vai ser resolvido a curto prazo. Tá? A produtividade nossa está muito prejudicada em função da falta de chuva que tem acontecido. Agora, ultimamente, nós estamos tendo problema com brotação, que precisa ter um cuidado para garantir uma brotação melhor de cana nessa próxima safra. Enquanto nós dependemos de adubo e problemas que estão com problema de preço e de entrega, a especulação passa a ser um problema. Vimos que, inclusive, muitas multinacionais têm nos atrapalhado na entrega e no recebimento de dinheiro e não têm disponibilizado matéria-prima. Então, nós estamos preocupados com essa situação. Creio eu que nós dependemos muito ainda da chuva de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, para ter uma produção boa e uma realidade melhor. Fernando, e qual que é a visão da Canoeste em relação ao RenovaBio? O RenovaBio é um produto interessante, que o produtor tem ajudado, tem feito a sua parte e não tem sido remunerado. É um programa que agrega valor no segmento ambiental. Que o etanol tem. Agrega valor de verdade para quem produz algo que polui menos. Assim, o RenovaBio não existe sem o biocombustível e ele também não existe sem o campo. O produtor luta para o reconhecimento do programa, já que a descarbonização é feita no campo, né? Então isso tem atrapalhado muito a gente. E nós estamos aguardando uma audiência pública que será amanhã para renovar, para acertar o RenovaBio, para resolver o que nós vamos, qual vai ser a participação nossa do produtor, né? E a gente sempre traz aqui nos nossos programas do Mega Cana TV essa visão, um panorama, né, as informações de diversas regiões do país. Você representa aí a região de Sertãozinho, né, no interior de São Paulo. Eu gostaria que você deixasse, então, para o nosso público suas considerações finais, aos produtores e também os fornecedores que nos acompanham.
Não, esse ano é um ano difícil. Eu acho que todo produtor tem que se preocupar muito com essa quebra de produção e ter noção boa do custo. E o custo é uma coisa que vai preocupar muito nós e que vai trazer um custo maior de produção que vai atrapalhar o nosso mercado. Então eu gostaria que todo mundo tivesse um bom senso e muito cuidado para ter noção do acontecimento que vai ter. Ano dificílimo mesmo, né? Foram vários fatores aí que influenciaram nessa cadeia produtiva da cana, mas a gente tem a certeza que a união dos produtores vai fazer toda a diferença aí no final. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Ótima noite para você, Fernando. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aqui na Cana Oeste. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. E agora eu vou falar com o Silvio Borsari Filho, que é o vice-presidente da Asforama. Fala com a gente lá de Iturama. Silvio, boa noite mais uma vez. E eu começo te perguntando o seguinte: você fez parte da comissão que estruturou e implantou o sistema de pagamento de cana pelo teor de sacarose no estado de São Paulo. E depois disso veio o Consecana. Queria que você contasse para a gente rapidamente essa história e qual é a sua opinião sobre o futuro do Consecana. Boa noite, Adriana, boa noite, Fernando, boa noite, Rodrigo, boa noite a quem nos assiste e muito obrigado pelo convite. Eu fiz parte de uma comissão criada pelo antigo IAA, Instituto de Açúcar do Álcool, que implantou um sistema de pagamento de cana pela qualidade. Um pouquinho para trás, nós vamos lembrar que o açúcar é a primeira commodity agrícola mundial. O açúcar, a lavoura, a canavieira, a agroindústria, ela, por séculos, ela foi, digamos, monitorada, regulada pelos governos nacionais. Uma das coisas que eu acredito, pela importância do açúcar, é que o açúcar, juntamente com o sal, eles são os dois ingredientes que dão o tom dos alimentos, ou salgado ou doce. O resto vem depois. Então, açúcar passa a ser uma coisa de fundamental importância nas populações. Aqui no Brasil não foi diferente. O Instituto do Açúcar e do Álcool foi fundado em 1933. Em 1941, teve o Estatuto da Lavoura Canavieira e ele era, entre outras coisas, a lei mandava o IAA regulamentar o setor e zelar pelo equilíbrio de poder entre agricultores, indústria e trabalhadores. Guardem bem, esse equilíbrio de poder é fundamental no nosso setor até hoje. Bom, até que em 1965 foi editada a Lei 4.870. Essa lei é famosíssima no setor. Ele estava inteiramente estatizado, produção, preços, etc. E essa lei, ela tinha lá um lugar que dizia o seguinte, que o governo ia pôr preço no açúcar, no etanol, no álcool já tinha, e na cana. E essa cana que ele tabelava era hoje a famosa cana padrão que nós temos, né? Que em São Paulo é 121,96. Já no tempo do Consecana. No tempo ainda, lá da Lei 4.870, ela mandou, então, em 65, que se estudasse um sistema de pagar a cana pela qualidade, porque senão, aquele preço tabelado lá era por aquilo que pesava, mas tinha lá um padrão de cana. Em 1982,
quase 20 anos depois da lei que mandava pagar por qualidade, foi implantada uma comissão no estado de São Paulo, 2 representantes do governo, 2 da indústria e 2 dos produtores. Eu era um e o Manuel Ortolan outro. Até que em 1984 se implantou um sistema de pagamento de cana pelo teor de sacarose. Foi uma das maiores revoluções tecnológicas, isso gerou uma das maiores revoluções tecnológicas em um sistema produtivo de uma cultura. A partir dali que se viu realmente a importância das variedades de cana, a partir dali que se viu a questão das impurezas. Isso tudo prejudicava ou beneficiava aquele produtor que mandava uma cana mais rica ou mais pobre, mais suja ou mais limpa. Bom, isso perdurou até 1999. No início de fevereiro de 99, o setor deixou de ser monitorado pelo governo e precificado pelo governo. Acontece que antes disso, nós já tínhamos um arcabouço institucional por parte dos produtores e das indústrias, já estava funcionando única, já tinha Orplana. E aí a saída que teve é o seguinte, o consenso foi, não dá para esse setor ter preço livre. Acho que ninguém ia saber quanto vale a cana, entendeu? É difícil. Imagina vocês se não tivesse o Consecana, por exemplo, quanto vale a cana? Cada usina pagando isso, vira um rolo. Bom, o setor, por estar estruturado até por força de lei, ele montou o Consecana. Tá? Muito bem, foi a saída. Então, a primeira safra foi a de 1999 do Consecana. Mas é bom lembrar que esse Consecana já é diferente daquela comissão de pagamento de cana pelo teor de sacarose. Ela existia quando o governo estava acima das partes. E ele tinha, sim, uma ascendência sobre as partes. E o melhor período dos fornecedores de cana, com certeza, foi o período do pagamento de cana pelo teor de sacarose. Imagina vocês que a cana era tabelada, por lei, tinha que cobrir o custo de produção, não cobria toda hora, nós estávamos num período inflacionário, o governo subia a cana todo mês, e o sistema de pagamento de cana por sacarose foi o mais justo, muito mais justo que Consecana, e nós tínhamos muito mais ágios em relação ao preço oficial da cana do que deságios. Quando o Consecana foi montado, toda a parte de análise de cana estava certa. Nós tínhamos um conhecimento pela implantação do pagamento por sacarose. Acontece. E ali não tinha governo. Era uma luta de produtores, fornecedores de cana com industriais. A primeira perda que os fornecedores tiveram com o Consecana foi que, em relação ao pagamento de cana por sacarose, nós já saímos perdendo aí um pouco menos de 5%. Se a gente simplesmente tivesse, por exemplo, uma cana que dava 30% de ágio naquele tempo, a mesma cana, com a mesma análise, ela passou a dar menos de 30%. Então, houve sim uma perda. A outra luta foi quanto que deveria ser a participação dos fornecedores de cana no preço de venda dos produtos. E ali se saiu os tais 59% e pouco e 62% e pouco do etanol. Saiu também o Consecana, que a cada 5 anos, todos os parâmetros seriam revistos e analisados e melhorados.
Houve aí uma melhorinha aí nos primeiros 5 anos, talvez, não vou precisar bem. E nos últimos 10 ou 15 anos, talvez não se mexeu mais nada. Criou um pouco esse prêmio de pureza, que ele é menos de 2% na média, de maneira que, infelizmente, hoje o Consecana e a situação, né, agora já partindo para o final da resposta, qual é o futuro do Consecana? O futuro do Consecana vai ser aquele que as usinas quiserem, que o setor industrial quiser, porque só falta entrar na justiça para cumprir uma combinação que tinha de rever parâmetros. Na justiça ninguém vai entrar. Acho que não. Então a questão toda, o do futuro do Consecana, é aquilo que a usina, aquilo que o setor industrial está disposto a fazer de justiça, né? Sabidamente, e agora já terminando, o setor industrial experimentou custos muito maiores do que o setor agrícola assumiu custos muito maiores do que o setor industrial. Então, hoje, essa participação, que está em torno de 60%, ela já teria que ser, no mínimo, 70%, mais que tecnicamente provada, e o pessoal insiste em armar arapucas aí, que quem sabe a gente vai acabar caindo lá para frente. Não é a gente fornecedor, não, aí é a gente o setor mesmo, porque perde credibilidade e o Consecana tende quase que a zero. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que o setor industrial reveja sua postura, é uma postura extremamente avarenta, extremamente egoísta, extremamente antipática, e nós não temos hoje, digamos, nenhum árbitro em cima disso. É uma questão de convencimento mesmo, né? Uma luta fantástica da Orplana. E eu espero, sim, que o pessoal da indústria veja que o Consecana ainda é o melhor dos sistemas. É isso aí, essa é a nossa opinião. Silvio, você trouxe para a gente um recorte fantástico aí das etapas, né, pelas quais o Consecana passou. Falamos um pouquinho aí do futuro e eu quero saber de você, para a gente finalizar, a sua avaliação sobre o futuro do fornecedor de cana-de-açúcar. Ok. Bom, o futuro do fornecedor de cana-de-açúcar, obviamente, que passa pelo futuro do Consecana, tá? Se tudo continuar como está, eu acho que o último fornecedor de cana, o último tipo de fornecedor de cana a fechar as portas vai ser o fornecedor de cana spot. O fornecedor de cana spot hoje é o plantador de cana que mais ganha dinheiro, mas isso não é de hoje. E praticamente todo mundo que compra cana spot compra cana de algum fornecedor, parceiro, companheiro, com contratos. Mas é uma opção, né, que esses grupos industriais têm, é do maior para o médio e pequeno, não é privilégio de pequenos. Ou é dos maiores que compram cana spot. Eu acho que o produtor, se eu pudesse, eu teria cana spot, porque o Consecana não está mais atendendo a gente. Agora, esse é o lado de cima. O lado de baixo, se também o Consecana não for mudado, e se nenhum outro sistema for inserido no Consecana para que seja aprimorado, quem vai quebrar primeiro são os fornecedores que plantam cana nas regiões cujo ambiente climático, sobretudo, digamos, um pouco hostil, né, para a produção de cana. Então, se os últimos fornecedores
Se um dia der problema, vão fechar as portas, são os escoteiros, os primeiros vão ser os fornecedores das áreas mais hostis, ambientalmente falando, e talvez até em termos de qualidade do solo. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, o setor industrial, que está com a última palavra, eu acho que vai acontecer isso. E, para terminar também, eu quero dizer da injustiça que nós temos. Vamos tirar o governo disso, vamos tirar o governo disso. Então, vamos tirar o governo disso. Mas para fazer algumas políticas públicas, o governo serve. O governo que era o árbitro antigo, que cuidava de estabelecer o equilíbrio entre a indústria, a lavoura e os trabalhadores, agora o governo está fora. Mas nós precisamos de uma política pública, concorda? Renovabil foi a mesma coisa. Esqueceram dos caras que produzem a matéria-prima, que é a grande responsável. E é o setor, por exemplo, acho que o Fernando já falou aí, né? Tá assim, sabe? Então eu vejo assim, o futuro do fornecedor de cana perdendo de grãos, logo vai perder de pecuária também, e alguma coisa precisa ser feita, viu? E essa, talvez, muito antes da questão tecnológica, de saber produzir cana, é a maior ação que qualquer associação de fornecedor deve ter, que é discutir como será a nova praxe, né, de convivência entre a agricultura e a indústria, e para criar uma justiça no preço da matéria-prima. Silvio, eu agradeço a sua participação aqui, sua gentileza, sua disponibilidade de tempo em estar com a gente. Agradeço também ao Fernando que esteve, né, participando deste bate-papo. E uma ótima noite para você. Muito obrigado. Estamos à disposição. Até a próxima. Foi muito bom. E a gente segue para um breve intervalo comercial e a gente volta já com Kellen Severo. O H2 Copla, ao longo das últimas 4 safras, tem trazido enormes benefícios, ajudando a enfrentar as adversidades climáticas. Os incrementos de produtividade médio são superiores a 15% e o retorno sobre o investimento de 600%. Isso quer dizer que para cada real investido, retornam R$ 6 em produtividade. Temos excelentes condições para você adquirir o seu H2 Copla. Com a aplicação desse produto na sua lavoura, você vai colher ótimos resultados. Conte com a gente. Meus amigos do agronegócio, beleza? Aí aqui é o Mato Grosso. Eu já sou parceiro da Coopercana. Graças a Deus sou muito bem atendido e recomendo a você procurar a Coopercana em Sertãozinho. Um forte abraço do Mato Grosso. Costuma com nós. Sabia que o etanol ajuda a reduzir 89% da emissão dos gases do efeito estufa? Etanol vem da cana-de-açúcar e contribui para a qualidade do ar. Por isso, onde tem cana, tem energia, tem FMC. Sabia que a biomassa é uma fonte sustentável de energia elétrica? Ela emite 14 vezes menos CO2 do que as fontes fósseis. Biomassa é bioeletricidade, é cana-de-açúcar. Por isso, onde tem cana, tem energia, tem FMC. Sabia que a FMC é uma das grandes parceiras da cana-de-açúcar no Brasil? Estamos juntos do produtor buscando novas tecnologias e serviços para o melhor manejo e desenvolvimento do setor. Afinal, cana é a cultura do Brasil que nunca para. Onde tem cana, tem energia, tem FMC.
Ela é jornalista, conhecida e reconhecida nas áreas de agronegócio e economia. Além de muito competente no que faz, também é muito simpática e querida. Está aqui comigo, nesta noite, Kellen Severo. Muito boa noite, Kellen. Bom demais ter você com a gente aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada, Adriana. Obrigada pelas palavras, obrigada pela oportunidade. Agradeço à Mega Cana, ao Sebrae, por gerarem essa chance da gente conversar um pouquinho. Então vamos bater esse nosso papo aqui. Eu vou começar, Kellen, já te perguntando o seguinte. O dólar atingiu a máxima cotação desde abril nessa semana. A moeda seguirá em alta? O que o mercado está projetando aí para o dólar? O que você pode falar para a gente? O dólar é um dos principais componentes na formação de preços de algumas das commodities exportáveis mais importantes do Brasil. Por isso, começamos já com essa resposta tão esperada. De fato, há vários sinais de que os investidores tendem a continuar buscando refúgio no dólar. E por que buscar refúgio no dólar? Porque há, Adriana, muitas incertezas no radar neste início do pós-pandemia. A gente tem observado crise energética na Europa, na China, rupturas nas cadeias de distribuição de insumos ao redor do mundo. Temos muitas incertezas em relação ao quadro fiscal no Brasil, a pressão inflacionária, alta de juros, ou seja, são vários elementos colocados na mesa que geram um cenário um pouco turvo. Quando há este cenário de incerteza, de muita expectativa sobre o que há por vir e pouca clareza no presente, investidores tendem a buscar proteção em um ativo historicamente seguro que é o dólar. E não tem sido só o dólar em relação ao real que tem se valorizado, ele também tem se valorizado em relação a uma cesta de outras moedas. Sabe, Adriana, que nesta semana, a pesquisa do Banco Central, chamada Pesquisa Focus, que houve mais de 100 instituições financeiras, apontou que o mercado projeta alta do dólar no final do ano. Na pesquisa, eles apontaram uma verificação, uma mudança de 5,20 para 5,25. Mas o dólar está em 5,50. O que eu acho mais importante a gente olhar em relação à pesquisa do Banco Central, a Focus, e outros estudos apontados por bancos, é a direção. Eles estão convergindo na direção que é altista, ou seja, há um ambiente bastante desafiador que tende a colocar uma pressão sobre o câmbio, o que significa dizer que a gente deve continuar vendo um dólar valorizado em relação ao real, o que é bom para as commodities exportáveis que tendem a se valorizar. Claro que existem outros fatores, mas acaba gerando uma pressão de custo para aqueles alimentos que são mais ligados à demanda doméstica, como hortifrutis, que acabam sendo um pouquinho mais desafiados por essa conjuntura, Adriana. Kellen, falando então das commodities, né? Qual que é a expectativa para os preços delas? Essa é a pergunta-chave. A gente está vivendo um ciclo de alta das commodities ao redor do mundo. Tivemos quebra de safra, redução de estoques globais, aquecimento de demanda com todas as incertezas em relação à pandemia. E esses fatores, junto com outros, fizeram os preços de algumas commodities, como por exemplo os grãos, atingirem um dos mais altos patamares dos últimos anos. A grande questão é saber até onde o preço seguirá firme. Essa é uma resposta que depende do quadro fundamental, é aquele que a gente observa o cenário de oferta e demanda, e depende do cenário financeiro, que é onde a gente tem a interferência de fatores como, por exemplo, do dólar e outras questões ligadas a essa conjuntura. Objetivamente, o que a gente tem observado é que há uma tendência de preços ainda firmes e historicamente altos para essas commodities exportáveis, como soja, como milho, como trigo, como café, essas commodities que estão em patamares historicamente altos. Tudo isso porque ainda vai levar um tempo para que os estoques que foram fragilizados nos últimos anos sejam recompostos.
À medida que estes estoques forem se recompondo, este é um fator que pode sinalizar uma baixa de preço. Agora, lembrem-se que para os estoques se recomporem é necessário haver uma safra farta. E a gente tem um risco climático que está no nosso radar e que pode sim contribuir para safras um pouquinho mais magras do que aquilo que a gente precisa para recompor esses estoques globais. O ponto é que há sinais de que sim, os preços continuarão firmes, garantindo rentabilidade para boa parte dos agricultores, especialmente aqueles que anteciparam as compras de insumos. Insumos esses que agora estão em um dos mais altos preços da história, que acaba pegando uma parte da renda e deixando ela fora do caixa do produtor. Ou seja, há um cenário ainda de rentabilidade esperada para 2021, mas para 2022, a depender do caso, a condição pode ficar um pouquinho mais difícil, Adriana. São muitas variáveis, né, Kellen? E agora eu queria saber de você o seguinte: qual que será a contribuição do PIB agro para a economia brasileira ainda agora em 2021? Essa é uma pergunta bastante importante, Adriana, porque a gente ouve muito falar sobre o agro ser a locomotiva da economia brasileira. E será que é? Sem dúvida, é um dos fatores mais importantes para ajudar a economia brasileira na retomada pós-pandemia. Saiba que nos últimos anos, a parcela do agro que agora faz parte do PIB Brasil aumentou. O que isso quer dizer? Quer dizer que no passado, cerca de 26% era o que o agronegócio contribuía para o PIB do Brasil, ou seja, 26% do PIB do Brasil era do agro do Brasil. Agora, em 2021, a gente deve chegar a 30%. Quer dizer, então, que este setor responde por uma fatia de 30% do PIB do Brasil. Quanto melhor o desempenho do setor agro, mais ele colabora para o desenvolvimento do PIB do Brasil. E esse é um sinal muito positivo. O agro brasileiro, pela produção que foi recorde para algumas commodities e o dólar alto, essa conjuntura de preço e produção favoreceu a formação do PIB agro. O PIB agro tem ganhado relevância e agora deve chegar a 30% do PIB do Brasil. O que eu quero dizer é que sim, o agronegócio vai dar uma importante colaboração para a retomada da economia neste pós-pandemia. Com todos os desafios, o setor garantiu distribuição de alimento, abastecimento e ainda vai dar uma forcinha aí para o Brasil retomar o crescimento nesse pós-pandemia. Ele continua forte aí nesse pós-pandemia, que, como você citou há pouco, a gente está no início, né, desse processo de pós-pandemia, né, Kellen? E agora, na sua opinião, quais são as principais tendências para o agronegócio do futuro? Aí falando, né, nesse pós-pandemia mesmo, de verdade, o que você pode falar para a gente? Super bacana essa pergunta e a gente tem alguns pontos aqui para observar. A gente tem as cadeias ainda desorganizadas, então uma das tendências é que as empresas do setor fiquem ainda mais atentas às suas dinâmicas de canais e de fornecedores para evitar algum tipo de desabastecimento ou problema com estes insumos, ou seja, uma das tendências é essa atenção especial à logística, algo que já vem acontecendo e que eu entendo que vai continuar. Outra grande tendência que foi super acelerada na pandemia e que vai continuar assim é a digitalização. Muitos serviços que antes careciam apenas da presença humana hoje são feitos de forma digital e isso deve continuar aprimorando e diminuindo custos no setor agropecuário. Outra questão tem a ver com os critérios de sustentabilidade, a sustentabilidade como um ativo para o mercado que quer saber a origem dos seus alimentos e que está disposto a observar isso com mais atenção. Então nós temos a questão da agricultura verde, a descarbonização, todos esses
desafios em relação ao mercado de carbono, tudo isso está colocado na pauta e tende a permanecer ao longo dos próximos anos. E além disso, a gente tem uma grande revolução acontecendo no mundo das finanças, seja a partir do segmento das criptomoedas, seja a partir do rastreamento das cadeias com a blockchain. Tudo isso tem a ver com 3 pontos principais, que é o comportamento do consumidor, o que ele quer em relação à origem dos produtos, como esses produtos são feitos, ou seja, o pilar verde, a digitalização, que é o pilar de conexão com esse consumidor ou entre o vendedor e o comprador, de uma maneira a baratear e facilitar esta troca. E outra via muito relevante é o das finanças, que também aparecem as finanças verdes e aparecem as criptomoedas como um segmento que eu acredito que tem se mostrado uma revolução inevitável. São alguns dos pontos que estão já no nosso presente e que eu enxergo claramente que estarão no futuro do agro do Brasil também. E muito bom você estar com a gente e trazer aí esse panorama, não só do presente, mas também do futuro do agronegócio para o nosso público do Mega Cana TV. Mais uma vez te agradeço pela participação aqui, viu? Maravilhosas as informações que você nos trouxe. Muito obrigada, Adriana. Obrigada por nos acolher tão bem. Obrigada a você, a Mega Cana, ao Sebrae. Até a próxima. Até a próxima. Ótima noite para você. E agora a gente vai para mais um dia de campo, hoje com a FMC. Roda VT. É neste momento, já no plantio, que o programa Gênesis é implantado no canavial. Um programa de manejo que resulta em estande, sanidade, vigor e eficiência na produção de cana-de-açúcar. No momento da implantação do canavial, é um momento crucial. Nesse momento, o objetivo principal é a gente manter a cana livre das principais pragas e doenças, livre das principais plantas daninhas, para que ela possa expressar o máximo possível do seu potencial produtivo. Um dos diferenciais do programa Gênesis é o combate a um inimigo do canavial que diminui a produtividade e causa um grande impacto no processo industrial. Quebra de produtividade no campo e quando traz para a indústria, a grande consequência para a indústria, quer seja na produtividade do álcool, quer seja na qualidade do açúcar, quanto diminui o ATR da cana. Quando você pega o controle de broca que esse programa Gênesis faz, paga todo o investimento e já sobra dinheiro. E o responsável por este controle eficiente da broca é o inseticida Altacor. Na usina São José da Estiva, em Novo Horizonte, São Paulo, aplicações feitas lado a lado comprovaram na prática a qualidade do manejo da FMC. No programa Gênesis, a aplicação de Altacor é feita no sulco de plantio, um dos diferenciais desse novo conceito na produção de cana. Mas o programa Gênesis vai muito mais além. Os produtos de alta performance com novos modos de ação, rotação de princípios ativos e associação de químicos e biológicos significam um novo conceito de manejo. A proposta do programa, com a união de produtos químicos e biológicos de alta performance com diferentes modos de ação, proporciona atingir o máximo potencial produtivo do canavial de forma sustentável. Todas as principais pragas no estabelecimento do canavial, a gente tem uma solução dentro do programa que vai realizar o manejo. Então, para pragas de solo, esfenóforos, broca diatreia, o Altacor é o produto que vai estar contribuindo com a parte dele. Quando a gente pensa no manejo de nematóides, a gente tem o quartzo, que é o bionematicida da FMC, que vai fazer o manejo desses nematóides. Quando a gente pensa em doenças, o Authority está ali para controlar todo o complexo de doenças de estabelecimento do canavial, inclusive a podridão abacaxi. E quando a gente pensa em outros fatores que podem estar influenciando a qualidade, a longevidade, o vigor desse plantio, a gente tem o CID, que é um produto que vai atuar na redução dos estresses, principalmente de temperatura e de falta de água, que podem acometer esse canavial durante o seu estabelecimento. A alta especificidade para determinadas pragas e a seletividade para inimigos naturais que são saudáveis para o ambiente aumentam a eficiência destas soluções inovadoras. Porque a gente junta produtos que, além de extremamente eficientes, eles estão também muito seletivos. Então é possível que a cana
tenha no seu solo, no seu microambiente, uma microbiologia do solo mais rica, mais viva, e isso possibilita também uma cana mais equilibrada, mais sadia, livre de qualquer tipo de praga, de doença, de plantas daninhas. O programa Gênesis já demonstrou nas principais regiões produtoras do Brasil que chegou para determinar um novo patamar de produtividade nos canaviais. O programa Gênesis começou comigo e bem antes da FMC dar esse nome para o programa. Eu comecei em áreas testes, em blocos pequenos, em algumas variedades, depois foi expandindo no próximo ano, mais outra área teste em outras variedades, até passar para a área comercial. Esse campo foi montado em 60% da minha área e testado em 48 variedades diferentes para ver a viabilidade e ver a excelência do programa. E essa safra vigente agora, 19-20 aí, o Gênesis vai para 100% da área comercial já. E aqui no campo, aqui, em média geral, todas as variedades respondeu ao programa Gênesis, que ela é bem atrativa para a broca. Mesmo essas variedades que tinha no campo aqui, o índice de infestação ficou em torno de 1%. Se a gente não tivesse colocado o Gênesis, talvez aí estaria na casa aí de 10% para cima de infestação nessas variedades. E a maioria das variedades aqui no Gênesis ficou com 0% de infestação de broca aqui. Foi que até surpreendeu mais e deu mais força para continuar expandindo o programa aí para outras áreas. O programa Gênesis, ele começou a ser testado para ver a eficiência de controle de broca. A partir do momento que eu tive contato com o Gênesis, eu vi que o Gênesis é muito mais que isso, não é só um controle por excelência de broca. Eu comecei a enxergar um canavial com maior vigor, que isso começou a chamar a atenção. Eu comecei a observar com melhor qualidade o Gênesis, eu vi que no plantio a brotação saía com mais vigor, depois estabelecia um stand final, o maior número de colmos por hectare, que isso que é o importante, e uma qualidade tanto em sanidade, em controle de doenças, como controle de pragas. Aí o programa ele se mostrou deixando uma cana mais equilibrada, isso que é sinônimo de produtividade alta, né? Vendo um canavial com folha verde saudável, que é a folha verde saudável, isso é a biofábrica dela. Ali ela vai produzir o açúcar para acumular no colmo e ali vai produzir a energia para crescimento de colmo. Então a gente tendo um vigor no canavial é tudo que mais importa hoje que a gente busca, né? Para buscar a produtividade. O Gênesis é o caminho porque a largada é o mais importante hoje no estabelecimento da cultura, né? Se a gente acertou ali na base, que é um plantio bem feito, e conseguir um canavial com maior vigor no início, com certeza a gente vai ter uma longevidade, que é o importante, que a gente busca, né? Longevidade com produtividade alta, e o Gênesis vem entregar isso. Uma largada bem mais eficiente, ver um canavial bem mais completo desde o início da instalação da cultura. Falando da linha do programa Gênesis, a gente tem o Altacor, que é um controle, é o principal inseticida hoje que a gente tem como ferramenta para controle de broca. A gente pode comprovar no programa Gênesis, né, um controle com melhor eficiência na broca. Temos o CID, que é um bioestimulante, que vai ajudar ali no enraizamento deixando uma planta mais tolerante a estresse, que o plantio começa numa época de período úmido, depois a cana-planta vai chegar numa época que não está chovendo. Então, os plantios com CID também a gente vê uma planta mais tolerante ao estresse hídrico também. O Authority é um fungicida que tem o principal triazol hoje do mercado, o mais sistêmico que a gente tem. É um produto que a gente consegue ver uma sanidade melhor de bacheiro. É um fungicida assim que eu falo de uma geração já mais avançada do que a gente vem acompanhando aí, pela excelência que ele entrega. Aqui foi totalmente plantado com quartzo. É um biológico de qualidade também, que a gente vê que configura em perfilhamento maior também, maior sanidade do sistema radicular. O Stone aí vem para fechar o programa Gênesis, né, para entregar o canavial no limpo, que é um herbicida muito seletivo, com uma formulação diferenciada de 2 princípios ativos aí, que vem para controlar as principais plantas ervas daninhas. Fala que o Gênesis é um investimento para a gente buscar a produtividade. Estou certo, né, que o caminho é esse, adequar a tecnologia com o potencial produtivo das variedades e buscando aí um canavial mais equilibrado durante o ano inteiro.
Produto perigoso de uso agrícola. Consulte sempre um agrônomo. Venda sob receituário agronômico. E leia o rótulo e a bula. Em nosso painel, o futuro do melhoramento genético da cana de hoje, recebemos Edivar Madureira Brasil. Ele é professor titular e presidente da Ridesa Brasil. A Ridesa atua em nível nacional e atualmente é o principal núcleo de pesquisa canavieira no âmbito do governo federal. Muito boa noite, professor. Prazer tê-lo conosco, viu? Boa noite, Adriana. A satisfação é toda minha. Bom, para a gente começar, professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco mais sobre essa rede interuniversitária para o desenvolvimento do setor sucroenergético, que é a Ridesa. Bom, a Ridesa, ela tem origem lá no Planalçúcar, né, que teve suas atividades encerradas ainda em 89, e na época 5 universidades federais assumiram a pesquisa do Planalçúcar e deram continuidade ao melhoramento genético de cana do governo federal. Posteriormente, outras universidades se associaram e hoje nós somos 10 universidades, né, espalhadas pelo país, com uma divisão regional das atividades, mas as atividades de melhoramento, de produção do material genético novo é feito em conjunto com essas instituições. E claro que temos o intercâmbio de materiais dentro da rede. Eu ia perguntar justamente isso. A gente tem mostrado aí ao longo dos nossos programas que o setor sucroenergético ele tem uma troca de experiências, não só entre as empresas, entre os produtores. Isso acontece também entre as universidades, professor? Sim, as universidades se uniram, temos um convênio que agora acabou de ser renovado por mais 15 anos, né? São 15 anos pela frente aí dessas universidades produzindo o material genético a partir de 2 estações de cruzamento, uma localizada no município de Murici, em Alagoas, e a outra no município de Devaneio, em Pernambuco. E a partir desses cruzamentos, as sementes, né, são distribuídas para os programas que desenvolvem os seus materiais. E o intercâmbio dos materiais em fase avançada, ele é constante, assim como a base de teste, né, que talvez aí esteja a grande força da Ridesa, que nós temos uma base de teste que alcança a maior parte do território brasileiro, todos os estados onde a cultura da cana tem importância, nós temos base de teste e com isso conseguimos desenvolver materiais com adaptação nacional e adaptado também às particularidades de cada região. A gente conversa com produtores de várias partes do país aqui durante os nossos programas, professor, e eu ia complementando o que o senhor nos trouxe, essas peculiaridades de cada região, elas também aparecem nos estudos, nesses testes de novas variedades visando o melhoramento genético? Exatamente, tanto no que diz respeito aos estresses bióticos, né, que são as doenças e as pragas que têm uma distribuição não uniforme pelo país, e também nos estresses abióticos, ou seja, aquele estresse de seca, de determinadas características de solo e de ambientes, são fatores que são decisivos no desenvolvimento de cultivares para as diferentes regiões do Brasil. Então, a Ridesa realmente tem um alcance nacional e as variedades produzidas, elas são intercambiadas. Uma coisa que é importante salientar, Adriana, que a Ridesa é um exemplo muito concreto de parceria público-privada, porque esse melhoramento genético, ele tem a participação efetiva das indústrias sucroenergéticas, que contribuem por intermédio de convênios para que o programa consiga ter a agilidade, né, e a versatilidade suficiente. E com isso, as universidades colocam os seus pesquisadores e a sua infraestrutura laboratorial à disposição, e o resultado são novas variedades. Recentemente,
esse ano mesmo nós lançamos 21 novas variedades de cana que vão atender certamente com muito mais qualidade todo o setor sucroenergético brasileiro. Essas novas variedades sempre visam aí uma maior produtividade, né? Espécies mais fortes e resistentes. Em quanto tempo a Ridesa vai poder mensurar esses resultados, falando aí de novas variedades? Olha, é um processo contínuo, né? De tempos em tempos nós fazemos um lançamento de novas variedades. A cada 4 ou 5 anos temos o lançamento e apresentação de novas variedades. O processo é contínuo e a vida média de uma variedade no campo, ela depende muito de inúmeros fatores. Nós temos variedades aí que já estão há mais de 20 anos sendo cultivadas, outras têm uma vida um pouco mais curta e por isso a importância da gente ter esse processo contínuo. Todo ano fazemos novos cruzamentos, iniciamos testes. Então, temos possibilidade de atender com muita rapidez a toda a dinâmica e a necessidade do mercado de variedades de cana-de-açúcar. A gente costuma dizer aqui que esse é um setor que não para e esse trabalho da Ridesa, com certeza, é valiosíssimo aí, tanto para os produtores quanto para as empresas parceiras, né, professor? Sim, são centenas de pesquisadores, de estudantes de pós-graduação, de técnicos que estão envolvidos diuturnamente, o ano inteiro. E, anualmente, toda a equipe da Ridesa, de todos os estados nos quais existe o programa de melhoramento, eles se reúnem para trocar informações, para indicar materiais que podem ser promissores na outra região. Então, é um trabalho constante e de muito fôlego, já que o dinamismo do setor também exige isso, né? A cana vai avançando para ambientes diferentes, ambientes mais secos. No Cerrado, ela é uma realidade já há bastante tempo e é preciso estar atento a todo esse movimento e com material que atenda a necessidade dos produtores. Tá certo então, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho aí à frente da Ridesa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Mega Cana e eu quero só reconhecer o trabalho desses profissionais da Ridesa de todo o país, né, que assumiram esse trabalho que vinha sendo conduzido nos anos 80 pelo Planalçucar e hoje se tornou o principal programa de fornecimento de variedades do país, com quase 2/3 da área plantada de cana no Brasil. Esse reconhecimento também é nosso da Mega Cana. Muito boa noite para o senhor, professor. Obrigada mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço. Gente, vamos a mais um breve intervalo e voltamos em instantes com o Agro é Cana. O H2 Copla, ao longo das últimas 4 safras, tem trazido enormes benefícios, ajudando a enfrentar as adversidades climáticas. Os incrementos de produtividade médio são superiores a 15% e o retorno sobre o investimento de 600%. Isso quer dizer que para cada real investido, retornam R$6 em produtividade. Temos excelentes condições para você adquirir o seu H2 Copla. Com a aplicação desse produto na sua lavoura, você vai colher ótimos resultados. Conte com a gente. Oh, meus amigos do agronegócio, beleza? Aí aqui é o Mato Grosso. Eu já sou parceiro da Copercana. Graças a Deus sou muito bem atendido e recomendo a você procurar a Copercana em Sertãozinho. Um forte abraço do Mato Grosso. Costuma com nós. Sabia que o etanol ajuda a reduzir 89% da emissão dos gases do efeito estufa? Etanol vem da cana-de-açúcar e contribui para a qualidade do ar. Por isso, onde tem cana, tem energia, tem FMC. Sabia que a biomassa é uma fonte sustentável de energia elétrica? Ela emite 14 vezes menos CO2 do que as fontes fósseis. Biomassa é bioeletricidade, é cana-de-açúcar.
Por isso, onde tem cana, tem energia, tem FMC. Sabia que a FMC é uma das grandes parceiras da cana-de-açúcar no Brasil? Estamos juntos do produtor buscando novas tecnologias e serviços para o melhor manejo e desenvolvimento do setor. Afinal, cana é a cultura do Brasil que nunca para. Onde tem cana, tem energia, tem FMC. Agora vamos a mais um O Agro é Cana. Já está com a gente via link Carolina Sala Perestrello, responsável pela rede Agro do Corporate Santander Brasil. E ela vai bater um papo com a gente sobre a visão do Banco Santander em relação ao setor sucroenergético nacional. Muito boa noite, Caroline. Satisfação ter você com a gente aqui, viu? Boa noite, uma enorme satisfação é minha. É um prazer estar conversando com vocês, um prazer esse bate-papo com amigos aqui sobre um setor que a gente tem tanto carinho. E por falar em amigos, vou te deixar em ótima companhia com o presidente da Canacampo, que já está aqui comigo, Dani Frangiosi. Boa noite, Dani. Boa noite, Adriana. Presidente da Ciamig, Mário Campos, também via link com a gente. Boa noite, Mário. Boa noite, Adriana, e boa noite a Caroline, agradecendo aí pela presença dela nessa noite aqui conosco. Os dois vão conduzir esse bate-papo com você, viu, Caroline? Ótima conversa para vocês, meninos. Boa noite, Mário. Boa noite, Caroline. Obrigado por ter aceito aí a participação, né? Como sempre, mais uma mulher aí forte do agro aí presente no Mega Cana aí, mostrando que a gente sempre trazendo inovação e trazendo pessoas de relevância para o nosso setor e para a nossa sociedade, né? Falando um pouco aí do Santander, né? Santander sempre teve dois pilares aí, que é o agronegócio e a sustentabilidade, né? Mas não nasceu de agora, né? O agronegócio nasceu lá atrás, lá quando era o Banespa ainda, depois o Santander veio adquirir o banco. E a parte da sustentabilidade não começou de agora, né? É décadas que já vem e é um grande foco aí do banco aí, nesses últimos 5 anos, sempre focando no agronegócio, né? Diante disso, qual é a visão do Santander sobre o RenovaBio e o impacto futuro relacionado aí ao crédito de carbono? Obrigada pela pergunta. Boa noite a todos mais uma vez. Primeiro, falando sobre o RenovaBio, nosso balanço é de uma visão de muito sucesso sobre o RenovaBio, um programa que a gente emergiu de forma completa, desde o seu início, junto no grupo de trabalho que fazia parte, tanto do Ministério de Minas e Energia, ANP, grandes estudiosos que a gente tem uma proximidade de consultores, e com essa visão bem agregada do setor agro e sustentabilidade, a gente abraçou de uma forma super relevante o RenovaBio para dentro do Banco Santander. E o nosso balanço hoje é que esses primeiros 2 anos são de sucesso, tanto no aspecto dos emissores, quanto no aspecto dos distribuidores fazerem parte, né, toda a parte obrigada desse programa, com uma função importante da regulação junto à ANP, que coloca para o longo prazo, que é um ponto que a gente traz aqui, tem a pergunta sobre o aspecto de crédito de carbono futuro, que tem para o longo prazo um aspecto mais importante ainda, na minha visão, que é como a gente direciona o país para a sustentabilidade, mas não só no tema de sustentabilidade, mas numa matriz energética inteligente que a gente tem, que são os nossos biocombustíveis. Então, poucos países têm uma matriz energética desse aspecto, e o Brasil tem uma matriz energética começada há décadas, mas que faz parte do combustível do futuro. Então, a gente, como Banco Santander, acredita, sim, no movimento atual do RenovaBio, sustentando a matriz energética do futuro, então gerando os nossos CBIOs e rentabilizando os produtores. E, por outro lado, a hora que a gente quantifica o caminho da geração de crédito de carbono, primeiro que para nós é muito claro que o Brasil é o celeiro da geração do crédito de carbono para o mundo.
Então, a geração de valor num futuro, que a gente agora logo nos próximos 30 dias vai estar discutindo mais uma vez em Glasgow, assim como a gente discutiu e foi disruptivo para o nosso país, o Acordo de Paris, agora a gente tem nos próximos 30 dias, os próximos anos, as próximas metas que a gente se coloca, que a gente se posiciona e que, sem dúvida nenhuma, o nosso agro vai protagonizar. Então, aqui o bastante interessante é refletir que é um programa dentro do universo sucroenergético, dentro de um universo também que faz parte o biodiesel, tanto o etanol, mas com um arcabouço forte do sucroenergético, e que, sem dúvida nenhuma, vai abrir uma janela do Brasil já se refletir, da sociedade agora conhecer cada vez mais o crédito de carbono, a gente falando de RenovaBio e as metas relevantes e crescentes. Então, a gente vai trazer, e o banco tem já uma agenda própria, onde a gente está estudando bastante, onde a gente tem líderes que participaram do RenovaBio e que também passam a liderar o protagonismo do Brasil e o nosso papel para o crédito de carbono. Então, um pouco das duas perguntas aqui, mas RenovaBio, nossa visão de super sucesso, de já ser um valor real e crescente, e que crédito de carbono também já é algo que precisamos concretizar, mas que, sem dúvida nenhuma, o Banco Santander e o Brasil têm um papel para o mundo. E queremos e vamos assumir esse papel. Só entrando aí, já que o assunto tá bacana aí, o Santander está aí nessa linha de sustentabilidade, né? Que já está aí, que foi pioneiro na escrituração do RenovaBio e tem um selo verde também. Além dessas duas linhas, o Santander pensa em algo diferente também? Obrigada de novo. Essa é uma agenda ativa nossa. Eu costumo dizer aqui dentro do banco que a gente tem um empreendedorismo nato e possível, e que o selo verde ele nasceu há cerca de 2 anos. Para quem não sabe, são as operações que a gente tem métricas associadas à sustentabilidade para os nossos clientes, então que a gente trabalhe em conjunto numa possível melhor precificação, dadas essas métricas de sustentabilidade. Eu tenho uma alegria em dizer que cerca de 95% destas operações que a gente fez, elas são oriundas do universo agro. No universo agro, tanto no centro-oeste, no sudeste, no nosso sul, espalhado pelo Brasil, mas advindo do agronegócio. E sim, é uma agenda viva e uma agenda que a gente pensa sim em sempre estar constituindo uma continuidade de novas operações, que a gente tracione os nossos clientes, apoie os nossos clientes em diversos portes. Lembro aqui que esse tema de sustentabilidade ele é mais nato já para as grandes empresas. Mas é nosso papel consultivo também passar essa visão para as empresas de menor porte, através de como se gera uma governança nesses aspectos, como que se gera valor, tanto para os funcionários, eu queria dizer aqui, funcionários, clientes, sociedade, todo o ecossistema das empresas. Então, sim, é uma agenda viva, uma agenda em criação nossa, e uma agenda que a gente está aberto junto aos nossos clientes também em construir, até porque aqui as metas sustentáveis é caso a caso. A gente traz para dentro das empresas os objetivos de sustentabilidade, de forma que a nossa diretoria de sustentabilidade está aberta para conversar sempre com os nossos clientes, até para poder apoiar, direcionar em caminhos também de transformação para dentro dos nossos clientes. Caroline, bom, primeiro eu gostaria de reconhecer aqui o papel preponderante aqui do setor financeiro na construção desse mundo aí do futuro mais sustentável. E dentro desse setor financeiro, eu queria aqui parabenizar o Banco Santander por todas as suas ações e o protagonismo que teve na construção do programa RenovaBio, que tem realmente ajudado muito o segmento sucroenergético a se inserir cada vez mais nessa área sustentável, e sem dúvida a gente tem demonstrado e mostrado para o mundo
o quanto a gente pode ser ainda mais sustentável. Em Glasgow, a gente espera conseguir mostrar isso para o mundo, quanto o RenovaBio, do nosso programa de CBIOS hoje, pode ser realmente uma referência para o mundo do setor de energia. Bom, mas nesse ano a gente está passando, obviamente, por uma crise hídrica, uma questão de climática muito complicada, talvez as maiores aí dos últimos anos, e isso, obviamente, impactou muito o segmento de açúcar e etanol, né? E vocês, como segmento financeiro, vocês fazem análise aí corriqueira sobre o nosso segmento, né? Então, eu gostaria de saber justamente a visão do banco, o posicionamento do banco dentro do setor e os impactos aí de açúcar no segmento de açúcar e etanol, em um ano aí de clima muito difícil para todos. Mário, obrigada pela pergunta e principalmente obrigada pelo reconhecimento, que nada mais é do que acreditar no setor, acreditar nas ações de futuro e querer estar junto com o setor nas ações de futuro. E a gente tem aqui para dentro, não só no meu papel, mas de muitos, que a gente constrói e vai trazer as inovações que acho que todo o setor, os clientes, vocês como membro importantes, né, das instituições também, acho que quanto mais provocações a gente tiver, mais engajados a gente quer estar nessas próximas agendas. Sua pergunta é super boa, mas ela me traz uma reflexão, Mário, bem interessante, acho que sobre o Santander e o mercado financeiro como um todo. Quando a gente fala um momento climático, o agro como um todo teve uma situação climática muito drástica, está tendo. A gente está tendo uma janela de chuvas, né, interessante nessas últimas semanas, ou pelo menos mais tranquilizadora, mas de qualquer forma o agro como um todo, tanto no café, na cana, no milho, teve uma situação de clima bastante desfavorável nesse ano safra 21-22. Por outro lado, acho que para os agentes financeiros faz muito sentido entender que o agro também tem as suas volatilidades, o sucro energético não é diferente, a gente que atua no setor há muitos anos, a gente sabe que tem períodos de altos e baixos de preços, até por ser uma commodity agrícola, né, o açúcar muito balizado, e à frente do etanol muitas vezes pela alteração do mix também, tem um certo impacto de como vai ser a geração de caixa das usinas como um todo. E nesse ano, o fato é uma quebra de safra muito acima de um histórico médio do que a gente teria. Acho que a grande ressalva que eu faço é que o setor como um todo tem feito, Mário, um ótimo trabalho de liquidez e de solvência. Nesse trabalho de liquidez e de solvência, grande parte do setor entrou nesse momento de clima mais pior, né, de alguma forma, que é sempre o que todos os nossos clientes nos trazem, né? Essa safra está muito difícil sobre o aspecto de clima. Nenhuma usina tem o desejo de moer menos, o plano é sempre moer mais. Como trazer mais fornecedor, ou como realmente fazer uma renovação mais impactada e que a gente gere um nível de produtividade agrícola superior. Mas, por outro lado, esse ano, independente dos tratos, das renovações feitas nos anos passados, teve um aspecto de clima. Por outro lado, as nossas análises trazem um nível de liquidez e de solvência muito bom, não de forma generalizada, mas de grande parte do setor, para que a gente passe esse momento em conjunto, mas de uma forma organizada e sem grandes resquícios e alardes, como a gente já teve em alguns momentos, principalmente por preço, ou por uma continuidade de preço baixo. Justamente porque a gente tem, tanto para o etanol quanto para o açúcar, duas linhas de geração de resultado, duas linhas de faturamento em si, com preços que dão um respaldo no resultado líquido dos grupos como um todo. E vale aqui mencionar também que a gente tem a geração de biomassa, a geração de energia elétrica, no momento de clima, que se impacta positivamente para o nosso setor, mais uma vez, o potencial não só de investimentos futuros, mas também de venda
no mercado como um todo, que faz muito sentido dado ao racionamento de energia que a gente tem vivido, ou que a gente basicamente também passa por uma situação de alarde de energia. Obrigado, Caroline, pela sua resposta. É importante, né, esse ponto desse grande trabalho que tem sido feito nas empresas em busca dessa liquidez, da solvência, porque nos últimos anos a gente foi muito prejudicado em função, o segmento como um todo foi muito prejudicado em função de políticas erradas, decisões equivocadas, situações empresariais também que foram colocadas de uma forma equivocada, mas eu acho que a gente está no caminho correto. Bom, mas vamos pensar em futuro, né? Qual que é a perspectiva, Caroline, do Banco Santander para esse segmento aí, para o futuro, né? Qual que é a visão de vocês para o futuro desse segmento? Mário, a nossa provocação como um todo para o setor é que o futuro da matriz energética está baseado, no nosso país deveria estar baseado dentro do etanol. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem o aspecto dos carros elétricos que floreiam alguns outros países, algumas outras políticas, mas de alguma forma para a gente é muito claro que todas as eficiências geradas pelo etanol, por toda a energia limpa que a gente tem baseada no etanol, então esse é o primeiro ponto de futuro e que a gente precisa trabalhar em conjunto para que esse futuro ele seja no curto prazo desenhado e rampado. Então esse é o primeiro ponto. Os outros pontos que faz muito sentido também sobre a minha visão a gente comentar aqui, Mário, dentro do ecossistema das usinas, quais são as novas gerações de caixa? A gente já tem o RenovaBio, a gente tem etanol, a gente tem o açúcar, tem a biomassa, que muitas unidades ainda têm potencial de ampliação ou potencial até de entrada. Algumas das nossas unidades não possuem ainda a geração de energia elétrica, mas sem dúvida nenhuma é algo que no curto prazo, não te digo nem a médio e longo prazo, mas faz sentido parte da gestão das nossas unidades olharem, observarem, estudarem mais a ampliação ou a entrada. E a gente tem também o tema baseado em energia mais biogás, também para trazer uma nova fonte de geração de recursos e geração de caixa para as usinas. Acho que, como forma adicional, que eu tenho conversado com muitos clientes desse setor e que não parece tão futuro, mas que a gente vai ter um amadurecimento nos próximos 3 anos, na minha visão, é irrigação. Algo que o setor usava muito, muito pouco, mas que para algumas regiões mais específicas e algumas áreas mais específicas não vai fazer sentido, e a gente como banco quer apoiar esse custo de implementação, desse investimento na irrigação, para neutralizar mais e mais também a geração de caixa e a menor volatilidade da produtividade agrícola. Então, quando a gente fala de futuro, primeiro quando a gente fala mais estratégico, matriz de energia, o etanol, e depois pensar no ecossistema como um todo e menor volatilidade de produtividade. Acho que são 3 vieses aqui que eu coloco, e sem dúvida nenhuma, um setor que vai proporcionar para o país um espaço grande de crescimento no agronegócio, em geração de um combustível limpo para o país e para o mundo, nossa visão. Excelente, Caroline. Olha, em nome aqui dos associados da Ciamig, em nome também dos associados da Cana Campo, a gente agradece muito a sua presença, a disponibilidade aí do Banco Santander de participar conosco em mais uma Mega Cana e convidando aí vocês para outras edições futuras. É um evento que tem crescido em todos os anos e a gente espera contar com vocês do banco aí nas próximas edições, tá? E muito obrigado pela sua presença. Dani, obrigado aí por estar conosco aí nesse bate-papo com a Caroline. E eu passo agora a palavra para a Vitória. Com você, Vitória. Obrigada, Mário. E agora é hora de agradecer as nossas patrocinadoras Masters, a Ubifol, multinacional de Uberaba, que completou 36 anos em agosto, a Smart Breeder, nossa mais nova parceira, a Usina Coruripe, conosco desde a primeira edição, e a Copert, também parceira de longa data. Vamos aos VTs.
fungo tricoderma ele é antigo conhecido dos agricultores no Brasil no controle do mofo branco em áreas extensas. Mas será que esse fungo tricoderma ele pode ser útil na cana-de-açúcar para aumento de produtividade e redução de custos? Na cana-de-açúcar, tricoderma ele é usado no plantio e nas soqueiras para o controle de doenças de solos e também para o controle e repelência de nematóides importantes nessa cultura. Mas ele não faz só isso. Ele também disponibiliza nutrientes como fósforo para as plantas, produz hormônios vegetais que aumentam a produtividade e fazem com que a planta resista mais às adversidades ambientais, como a falta de água. Então o tricoderma sim, ele pode ser usado em cana de alta performance, com baixo custo e compatível com diversas tecnologias existentes na atualidade. Plantar, colher, compartilhar, preservar, respeitar, inovar e produzir energia para a vida. Essa é a usina Coruripe, uma empresa moderna que usa alta tecnologia em seus processos, valoriza as pessoas e atua em harmonia com o meio ambiente. Uma pequena usina fundada em 1925, hoje é uma das maiores produtoras sucroenergéticas do Brasil. Possui capacidade de processamento de 15 milhões de toneladas de cana em suas 5 unidades industriais, uma em Alagoas e 4 em Minas Gerais. A usina Coruripe é pioneira em vários processos e trabalha com inovação e dinamismo entre seus princípios. No campo, na indústria de fabricação de açúcar e álcool e na cogeração de energia elétrica, possui equipamentos modernos e rigorosos padrões que garantem a produção com qualidade, segurança e sustentabilidade. Usina Coruripe, produzindo energia para o futuro, produzindo energia para a vida. Cada vez mais a Ubifol se conecta com seus clientes dia a dia, criando uma proximidade de coparticipação e também busca, junto aos seus colaboradores, inovações e tecnologia aplicada ao campo, atendendo cada necessidade em tempo real. É nossa responsabilidade ofertar soluções através de nossos produtos que gere confiança, transparência e lucratividade. Somos a Ubifol. Instabilidade, imprevisibilidade, insegurança, preocupação. O cenário atual pode parecer assustador para quem está à frente das decisões. É preciso estar atento a mudanças, agir rápido e ser assertivo. Neste momento, tudo que você precisa é de um parceiro tecnológico eficiente, confiável e que o ajudará a superar as suas dificuldades. Uma plataforma que você pode confiar para compartilhar seus dados, obter previsões e tomar decisões que o levarão a atingir seus objetivos. Ainda bem que você tem a Smart Breeder. Traduzimos a revolução digital em sustentabilidade. Da análise de dados às recomendações assertivas. Levamos nosso trabalho a sério. Estamos unidos, estamos conectados, estamos com você. Nossos programas, temos sempre o painel Megacana Tech, feito especialmente para dar oportunidade às empresas de falarem sobre tecnologia, inovação, dar dicas sobre a cultura da cana, ou seja, trazer para cá o que está em alta no setor. O painel de hoje é com o Tiago Duarte, da Ihara. Muito boa noite, Tiago. Um prazer ter você aqui com a gente presencialmente nesta noite. O que você vai falar para a gente hoje aí? Qual que é a solução da Ihara para o manejo de cigarrinha? Boa noite, Adriana. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje, principalmente falando sobre manejo, tecnologia e inovação. Nós vamos falar hoje do Maxan, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje nessa noite, nesse evento, trazendo soluções para os agricultores e para a agroindústria, falando um pouco de tecnologia. E falando em tecnologia, eu gostaria de, em nome da Ihara, falar um pouco das nossas crenças e valores, pois nós desenvolvemos tecnologias e produtos para servir os agricultores, pois eles são a razão da nossa existência. E falando um pouco dessa praga e dessa solução, que é a cigarrinha, nós temos uma tecnologia muito inovadora, que é o Maxan. E nós estamos num momento estratégico para a tomada de decisão do manejo da cigarrinha,
Ainda bem que as chuvas acabaram de chegar e, com elas, a entrada das doenças, patógenos e principalmente das pragas são favorecidas. E falando em manejo de praga, a Errara lançou esse ano uma nova tecnologia com 2 mecanismos de ação, um produto único e exclusivo no mercado, o único que controla ovos, ninfas e adultos, o Maxan. O Maxan tem como principal característica, como eu disse, controlar ovos, ninfas e adultos, altamente sistêmico, com poder de choque e residual, uma longa eficácia. Isso vai proporcionar ao agricultor reduzir a segunda, terceira geração da cigarrinha, porque ele vai atingir os ovos, vai reduzir a postura dos adultos e também, claro, controlar ninfas e adultos, cessando os danos. O Maxan é um produto altamente sistêmico, com eficácia acima de 90%, chegando até 120 dias, com período de controle. E tudo isso reflete em produtividade, em qualidade agroindustrial e, claro, maior produtividade e rentabilidade para o canavial do produtor, da agroindústria, da usina. Então, Adriana, eu gostaria de deixar disponível para você, produtor rural, para você, amigo da Canacampo, para você que trabalha na agroindústria, toda a nossa equipe da Errara, para te dar o suporte na escolha da ferramenta ideal, no momento ideal e, claro, com muita inovação e tecnologia à disposição. A Errara tem um portfólio completo à disposição, então procure a nossa equipe, os acione, porque eles estão extremamente capacitados para melhor atendê-los. E, mais uma vez, muito obrigado a Canacampo, a Seamig e, claro, esse grande evento que é a Mega Cana online aqui que nós estamos fazendo hoje. É um prazer estar com vocês nessa noite. O prazer é todo nosso em receber você mais uma vez aqui presencialmente. Obrigada pelas informações. E olha só, gente, que tal mais um episódio da nossa websérie O Açúcar Não é o Vilão? Eu já estava com saudade. E vocês? Roda a vinheta. Nosso episódio de hoje é com Chico Salgado, nos dando uma aula de full body, diretamente do Rio de Janeiro. E também com o chefe Sancelo aqui no estúdio, trazendo uma receita deliciosa de risoto de gorgonzola com filé mignon ao molho de cana. Esta websérie é um oferecimento das usinas Coruripe, Delta, Olho d'Água, Petribu, Japungu, Serra Grande, BP Bung, Santo Ângelo, Santa Terezinha e CMAA. Vamos lá então? Roda VT. E aí, Adriana, mais uma vez aqui com vocês, é uma honra imensa. A gente vai fazer hoje um treino full body, vamos trabalhar o corpo como um todo. Acho bom vocês estarem preparados aí. Como eu falei no primeiro episódio, tudo na vida é uma questão de equilíbrio, desde que o corpo também se movimente. Para vocês do agro, eu tenho certeza que o dia começa antes do sol nascer e o dia de vocês é bem corrido. Mas a gente tem que se cuidar e, sem dúvida nenhuma, manter a saúde em dia. O segundo treino é um treino especial de full body. Eu vou trabalhar o corpo como um todo, membros inferiores e superiores alternado. Então fiquem atentos aos movimentos e vamos queimar caloria.
Bom, espero que vocês todos tenham gostado. Essas dicas são fundamentais para vocês terem uma qualidade de vida melhor. E é isso, podem usar e abusar dessa super série aí, tanto que vocês quiserem. E lembrem-se disso que é importante, o açúcar não é o vilão desde que você tenha uma vida equilibrada. Valeu, Chico, muito obrigada. E, gente, agora vamos à receita deliciosa do chefe Sancelo. Eu já experimentei, tá bom demais. Olá pessoal, sou o Marcelo do Clube do Chefe Sancelo. Hoje estou aqui para preparar para vocês um risoto de gorgonzola, um filé mignon grelhado ao molho de cana. Vamos lá pessoal? Vamos começar? Então gente, nada mais, nada menos que temperar um filé, separar o filé mignon. Vou deixar o filé curtir um pouquinho com melado de cana antes de começar a temperá-lo. Agora aqui que a cebola tá deixando a gente chorar, eu vou aquecer uma salteza agora para começar a fazer o molho. E com isso, estar aqui o arroz para a gente fazer o risoto, né pessoal? Fazer um arroz, um risotinho. Vamos colocar um pouquinho de vinho para dar um saborzinho a mais. Agora pessoal, vamos acrescentar shoyu. Agora, para tirar a acidez, vamos colocar nada mais do que açúcar. Como vamos fazer um arroz, o risoto, né? Então, diretamente, eu vou colocar um pouco de manteiga para já dar uma hidratada nele, porque nós já vamos fazer ele direto. Agora, pessoal, vou temperar o filé para já começar a finalizar. O sal e cana. A cana dá um sabor no filé, gente, que não tem igual. Vamos pegar agora e fazer o risoto. Vamos derreter a manteiga e vamos fritar o alho. Vou passar o filé também. Aqui, ó, só um pouquinho de óleo, só para untar mesmo a saltez, né? Pronto, vamos deixar ela esquentando para a gente poder selar os filé. Então vamos começar a fazer o risoto. Arroz. Olha o cheiro, pessoal. Agora eu vou colocar o vinho. Olha só, vamos deixar aqui. Enquanto isso, vamos grelhar os filé. Ó. Deixo ele enquanto ele dá aqui. Eu vou colocar agora o recheio do risoto, que é, gente, gorgonzola. Aqui tá o seguinte, rala um pouco de parmesão, um olho no risoto e um olho no filé. Um olho no risoto e um outro olho no filé. Filé é filé, né, pessoal? Agora, filé já é bom. Agora, imagina com melado de cana. Para finalizar o risoto, esperar o filézinho ficar pronto agora. Vamos lá, então vamos começar empratando o risoto. Isso, olha só. Vamos colocar um pedaço de filé aqui em cada prato. Gente, melado de cana é tão bom que quase não deu. Ó, foi a conta esse melado de cana. Nada é a mesma textura de um molho madeira. Certinho, pessoal? Então, pra vocês verem que tanto doce ou salgado, a cana sempre combina bem. Para vocês, apresento o risoto de gorgonzola com o filé com melado de cana. E aí, anotou a receita? Pode fazer, viu? Eu garanto, é uma delícia. E chegamos ao final de mais um Mega Cana TV. Agradeço a todos que aqui estiveram presentes, a você que nos acompanhou e também a todas as empresas patrocinadoras da Mega Cana Tech Show 2021. Obrigada a Cooper Tubifol, Usina Coruripe, Smart Breeder, nossos patrocinadores master. Obrigada também a BASF, Cooper Cana, Bayer, FMC, H2 Copla, Copla Cana e todas as demais parceiras deste programa.
É isso aí, Dri. E não se esqueça, gente, até o dia 9 de dezembro, muita coisa boa vai passar por aqui no Mega Cana TV. Todas as quintas-feiras, sempre às 19 horas. Fiquem ligados em nossas redes sociais e no portal megacana.com.br para acompanhar as novidades do setor e tudo o que acontece e acontecerá aqui no Mega Cana TV. É isso, fique de olho, não perca um programa. Ótima noite para você e até a próxima. Boa noite, tchau! Mega Cana Tech Show 2021. Um oferecimento de Ubifol, Copert, Usina Coruripe, Smart Breeder, Solis, Ciamig, Cana Campo.